Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu segue-me. Então, correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face. Cante com força. Ó Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face. Ó Senhor, Ó Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face. Ó Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face. só quero fazer um parêntese. Quando João escreve, Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberia no mundo os livros que deveriam ser escritos. É aqui que a Igreja Católica entra com uma letra maiúscula: tradição. Por isso que nós não só temos a Bíblia como um recurso, nós temos, além da palavra de Deus, a tradição, que não foi escrita, mas que foi passada de boca em boca, uma tradição oral, daquilo que a comunidade vivia, daquilo que a comunidade experimentava. Isso é maravilhoso. Aplauda a igreja que vive sobre esse alicerce. Graças a Deus. Nós estamos acompanhando hoje a primeira leitura que está encerrando o livro dos Atos dos Apóstolos. Paulo está indo em direção a Roma. Lá em Roma ele vai ser martirizado. Mas antes de chegar a Roma, Paulo ele vive uma viagem atribulada em direção a Roma. No meio dessa viagem acontece uma tempestade violenta. E eles ficam ali 14 dias debaixo dessa realidade de um mar revolto. E esse homem se chama homem de Deus. Por que eu estou falando esse homem? Porque é uma tentação do demônio que ele coloca nos nossos ouvidos e no nosso coração que o homem de Deus é poupado. Que o homem, que a mulher de Deus não passam por isso porque são de Deus. Não.
apóstolo está falando de si. Um homem incansável que sai de Cesareia, depois em direção a Roma, passa pela ilha de Patmos, sofre essa realidade dessa tempestade terrível. Depois para na ilha de Malta por causa dessa tempestade. Depois da ilha de Malta, ele continuou seu percurso até chegar a Roma. E ali quando chega, como acabamos de ouvir, a comunidade cristã o acolhe com alegria, com entusiasmo. Chega a Roma, Paulo é 24 horas vigiado. É que naquela época não tinha tornozeleira eletrônica. Mas se tivesse, Paulo seria alguém com a tornozela. Mas mesmo nessa condição, Paulo não deixa de anunciar o reino, de anunciar Jesus Cristo. E por que Paulo não deixa de anunciar o reino, anunciar Jesus Cristo? Aí eu volto um pouquinho na pregação do Padre Roger ontem. Por causa de uma experiência vivida por esse homem, lá no capítulo 9 do livro dos Atos, quando ele chega na cidade de Damasco, o Senhor impulsiona um homem de Deus chamado Ananias de ir até o apóstolo Paulo, de colocar as mãos sobre ele, de clamar sobre ele uma força que vem do alto, que vem do céu, que se chama Espírito Santo. Paulo é batizado no Espírito Santo. E a partir desse momento, esse homem se torna um incansável. Biblicamente, Padre Roger, parece que Paulo ele não tinha dia de descanso, né? Biblicamente. Você não vê um texto bíblico falando que Paulo estava curtindo uma praia, fazendo uma viagem pelo estrangeiro, passeando. Não que nada disso seja errado, viu? Nada disso. Não estou falando que, claro, uma praia de vez em quando, né, com água de coco gelada. Quem gosta. Mas eu estou querendo dizer dessa incansabilidade do coração do homem de Deus. Que não para. Não para. Que tem um único objetivo. Levar outras pessoas a experimentar o que ele experimentou. A gente só dá daquilo que a gente está cheio, ou daquilo que a gente tem. Ouro e prata não tenho, diz Pedro e João, mas o que tenho, te dou. A convicção que ele tinha em Jesus, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Paulo ele está cheio dessa presença, que não o poupa. A Igreja Católica escuta, que não o poupa. O Padre Roger é tão carismático, é o padre do avivamento, poupadíssimo. Ele que sabe. É nós que está falando. Não, filho. O diferencial do homem de Deus é que ele sabe em quem ele colocou a sua fé, a sua esperança. Em que ele está firmado. Esse é o diferencial. Aliás, ele vai dizer um dado momento, nós somos atribulados de todos os lados. Imagina, por trás, pela frente, pelas costas, atribulado de todos os lados. Mas não vencidos. Por saber em quem ele estava firmado, por saber quem foi derramado sobre ele. Eu fico sempre imaginando esse homem, cheio do Espírito Santo ali em Damasco. Foi difícil para a comunidade cristã acolher a conversão do apóstolo Paulo de imediato.
Porque a fama dele não era a melhor. Não era. De repente, aquele homem veio com toda a sua fúria para levar preso todos os que adoravam, que seguiam esse caminho novo, Jesus Cristo. Agora, de repente, ele está falando desse Jesus Cristo. É meio contraditório. Então, os cristãos, eles de imediato ficam com uma interrogação monstruosa. Será que tem uma pegadinha, uma armadilha que ele está querendo? Para ele saber verdadeiramente quem somos, a quem ele tem que prender, deve ter sido uma bagunça na cabeça daqueles primeiros cristãos. Até entender que aquilo que estava acontecendo com o apóstolo Paulo vinha do alto, vinha do céu, vinha de Deus. Qual é a grande novidade? Que aquela graça, ela não parou no apóstolo Paulo. E que a igreja vai pedir hoje, amanhã, insistentemente, que ela seja atualizada. Só que o Espírito Santo, ele não arromba corações. Ele se derrama sobre os corações que se abrem à novidade. Que acolhe. Tem hora que talvez seria muito mais gostoso. Escuta o padre falando. Tem hora. Parece que seria muito mais gostoso se a gente não fosse carismático. É muito mais fácil viver sem demonstrar concretamente esse ser carismático, no sentido carismático de Espírito Santo, de renovação, de graça, de dom. E eu acho que a gente viveria muito mais tranquilo. Falariam muito menos mal da gente. Nos criticariam menos. Zombariam de nós menos. Não seríamos motivos de comentário em redes sociais. Mas por causa desse Espírito Santo, a gente leva cada uma na cabeça. A graça é que a gente não desiste. Porque lá no começo também acharam que eles estavam bêbados. Que eles tinham tomado um golezinho 9 horas da manhã. E todo mundo estava alegre. Pedro tem que dizer, não. Eles não estão alegres como vocês estão pensando porque tomaram o vinho. Veio sobre eles uma graça extraordinária. Uma graça extraordinária. Que encheu de uma forma escandalosa o coração de todos eles. É por isso que vocês estão vendo essa loucura toda. Esse barulho todo. Porque era uma língua diferente, cada um falava de uma forma. Esse é o preço de quem quer viver no Espírito, porque sempre vai andar no paralelo. Todo mundo está indo por aqui. Aquela multidão. E um grupinho decidiu fazer o caminho contrário. Parece que a gente é um bando de doido, de besta. Todo mundo aproveitando a vida, e a gente vai tentando aproveitar a vida de uma outra forma. Eles acham que eles estão abafando, felicíssimos. Só que a gente tem certeza que a gente está numa outra dimensão. Que vem do alto, que vem do céu. Que vem do Espírito. Filhos, esse percurso do apóstolo Paulo, até chegar a Roma, chega na capital do império, ali, na capital do império, a palavra não é acorrentada. Mesmo Paulo estando sendo vigiado, a palavra de Deus
não é acorrentada. Por quê, padre? Porque ninguém pode deter a palavra de Deus. Quando Deus quer fazer, Ele faz. E fique imaginando aquelas pessoas chegando para visitá-lo, ele não perdendo a oportunidade. Esses dias um rapaz me chamou no Instagram, mas como eu não falo Instagram, não entra Instagram, mas deixou o telefone. Queria muito falar comigo. E eu achei que era até sobre vocação. Quer falar sobre vocação, alguma coisa? Se eu poderia me atender? Eu moro aqui na capital. Eu falei, posso. Pai, eu vou sair 4 horas da manhã. Acho que vou estar chegando aí por umas 8 horas da manhã. Mas não falava o quê? Que era para eu atender, né? E ele veio. Eu estava lá no confessionário da Casa de Maria. Combinamos de nos encontrar ali. Nunca tinha visto. E pela primeira vez, sabe o que ele pediu para mim? Falei, o que você deseja, meu filho? Padre, eu só vim de São Paulo para o Senhor me batizar no Espírito Santo. Aplauda isso. Falei, você veio de lá só para isso? Só para isso. Você me batiza? Eu falei, claro. Claro. Coloquei a mão sobre a cabeça dele e pedi ao Senhor a graça. Ele saiu agradecido. Sem palavras. E eu fiquei grato. Falei, meu Deus, ele veio, fez todo esse sacrifício. Como é que eu poderia negar essa graça para esse menino? Está entendendo? Que força extraordinária que continua ativa na história da igreja. Sabe qual é um problema que eu tenho visto nos últimos tempos? Nós temos empurrado para os outros aquilo que cabe a nós. Que custa você colocar a mão e rezar. Pedir aquilo que você experimentou gratuitamente para o outro. E olha, quando o Espírito Santo cai sobre a pessoa, quando ele é derramado sobre a pessoa, o que aconteceu com Saulo acontece nos tempos atuais. Eu tenho inúmeros testemunhos, Padre Roger nem conta, de testemunhos visto a olho nu do que o Espírito é capaz de fazer imediatamente na vida de uma pessoa. É do alto, não tem explicação. Não tem explicação. Quando você vê o Espírito sendo derramado e a pessoa instantaneamente fazendo a sua experiência pessoal com ele. Nem sei se ele está me vendo, eu gosto de contar esse fato dele. Fui inaugurar uma missão dos Jovens Sarados, aqui em Minas Gerais. Aí fizemos a parte da manhã num local. Depois fomos para um outro local, onde seria a missa, andando pelas ruas da cidade. E lá ia continuar uma pregação e depois ia fazer a missa. Mas enquanto isso eu falei, vou atender confissões. Deus me colocou nesse ministério, acho que eu vou morrer confessando as pessoas. Graças a Deus. Forma a fila. O Senhor me mostra um rapazinho. E o Espírito Santo disse, no meu coração, batiza ele no Espírito Santo. Eu disse, Senhor, olha o tamanho da fila. Se eu for batizar, não vou conseguir atender todo mundo. Fiquei dentro de mim falando com Deus. E aí, ele ia chegando perto, e o Espírito Santo falou, batiza ele no Espírito Santo. Chega a vez dele. Senta, meu filho. Quais são os seus pecados? Absolvi e disse, filho, padre pode rezar por você 1 minuto. Aí fiz assim com o dedo, 1
minuto. Pode, padre. Eu disse, então fala comigo, vem Espírito Santo. Ele foi falando. Eu falei, agora ora comigo. Comecei a orar no Espírito. Ele abriu a boca e começou a orar comigo. Deus tirava aquele menino de uma vida de drogadição. Era coroinha na igreja, depois acabou se perdendo. Mas eu estava tirando ele daquela situação naquele momento. Hoje, casado, e eu fiz o casamento, pai de 2 crianças e coordenador da missão. Não merece um aplauso, Espírito Santo? Há um preço. Pedro, o padre Roger pregou lindamente onde sobre ele. E Paulo, as 2 colunas. Pedro vai pagar o preço dele. Nesse segue-me. Esse segue-me de Pedro vai custar muito alto na vida dele. Também um homem do Espírito Santo. O que fez Paulo? O que fez Pedro? E o que devemos fazer nós, nesse tempo que se chama hoje? Não negar a graça que nós recebemos do Espírito Santo. Só isso. Não negar a graça. Claro, se a pessoa ainda não passou pelo banho da graça, a gente respeita, mas se a pessoa passou pelo banho da graça, negá-lo, desculpa, eu acho que é uma covardia. Paulo vai dizer a Timóteo, Timóteo, não se acovarde. Eu que impus as mãos sobre a sua cabeça, menino. Eu lembro do dia que eu impus as mãos sobre a sua cabeça. Eu vi o que aconteceu com você. Não se acovarde, não se intimide. Um líder de comunidade passando pelas tribulações próprias de uma comunidade cristã, com seus problemas. Mas Paulo está chamando a ele de não negar o que ele experimentou. Filho, filha, se você experimentou, não negue. Se você bebeu dessa fonte, não negue. Como Paulo, como Pedro, também o Senhor nos convida a cumprir a nossa missão com coragem e com fidelidade. Até o fim. Eu não volto atrás da experiência que eu fiz, porque ela marcou definitivamente a minha vida. Eu lembro do que eu vivi, do como eu vivia. Eu lembro de um pecado que eu vivia ali, escravo dele, que eu não conseguia sair dele, hipótese alguma. Parecia que ele era maior do que eu. E olha, há 30 anos atrás Deus me tirou dessa situação. Nunca mais voltei. Graça própria do Padre ele tem? Não. Uma graça que eu bebi, que eu experimentei, que se chama Espírito Santo. Como é que eu vou negar isso? Que eu estou falando, ontem o padre testemunhava aqui. Foi pego dentro de um baile funk. Imagina o Espírito Santo num baile funk. Ele pega em qualquer lugar. Quando ele tem também para essa pessoa uma missão. Paulo vai dizer para Ananias, vai dizer para Paulo. Jesus fala para Ananias, eu sei quem é esse cara, eu vou precisar dele, eu vou mostrar tudo que ele vai ter que sofrer por causa de mim. E assim acontece. Assim acontece. Já imaginou se o padre Roger não fosse padre? Já imaginou? Já imaginou se o padre Jonas Abib não fosse o padre Jonas Abib? E já imaginou se você não fosse você? Só não negue, filha, aquilo que você bebeu. Diga, Padre Edmeus, eu sei muito bem quem eu era.
Mas eu também sei muito bem quem eu sou hoje. Então se aplauda, vai, se aplauda. Vá ficando de pé. João foi um grande testemunha de tudo que ele viveu com Jesus. Tudo que ele viveu. E ontem nós aprendemos aqui que, aliás, o testemunho, normalmente, o Padre Roger nos ensinava onde vem do grego, martírio. E nessa época dos primeiros cristãos, morrer nessa condição era uma glória. Eles desejavam morrer mártires, porque eles sabiam do que envolvia o mistério do martírio, pela experiência que eles fizeram. E é isso que tem que nos motivar a persistir, a continuar. João escreve porque ele quer mostrar para nós tudo que eles viveram e tudo que ele viveu. Por isso ele não voltou atrás. Por isso que ele vai terminar os seus dias de uma forma dolorosa. Vai para a ilha de Patmos. Ali na ilha de Patmos é jogado dentro de um caldeirão de óleo fervendo. Deus o poupa da morte. Deus faz a ele grandes revelações. Meu Deus, quanta humilhação que João passou. Quanta coisa que João viu acontecendo ao seu derredor, de pessoas dando a vida por ele. E nada disso mudava a empolgação do coração de João, de também querer dar a vida, de Pedro, de também querer dar a vida, de Paulo, de também querer dar a vida, porque houve uma experiência verdadeira com Jesus. O fato de eu me vestir disso aqui, não prova que eu fiz uma experiência pessoal com Ele. Porque mesmo vestindo isso aqui, eu posso ver uma vida incoerente, de mentira. Padre no altar, fora do altar, apronto as minhas. Não, isso aqui me compromete no altar e me compromete fora do altar. Principalmente fora do altar. Mas por causa dele, ele vai dizer, Paulo, eu perdi tudo, reputação, honra, glória, títulos, mas não me arrependo de ter perdido. Ao contrário, eu considero um lixo por causa dele. Erga seus braços, canta essa canção, só pedindo ao Senhor que Ele ore em você, que Ele fale em você. Cante. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo. Espírito Santo, vinde falar em mim. Falar em mim. Espírito Santo, vinde orar. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar. Traz fogo do céu. Traz fogo. Aonde do mesmo, céu, igreja? neste lugar. No seu coração, ouviu? Na sua alma, incendeia, vai. Incendeia minha alma. Como incendiou o coração de Paulo, de Pedro, de João. Como está incendiando o coração do Papa Leão. Incendeia, incendeia, incendeia. Senhor, traz novo, Senhor, traz renovo para nós. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia
Peça para Ele. Senhor, vinde curar, vinde transformar nossos corações. Peça para Ele. Vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, Vinde transformar, incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. peça mais uma vez, vai, do fundo da tua alma. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Suplica a Ele, vai. Incendeia minha alma. Se você está pedindo, Ele vai dar graça. Incendeia minha Se você está pedindo, Ele vai derramar sobre você. Incendeia minha alma, Senhor. Como eu falei para aquele jovem, eu digo para você, ora um minutinho no Espírito. Vai, acompanha a Patrícia na oração. Um minutinho. Em um minuto Ele pode transformar a sua vida, literalmente. Você pode romper com realidades que você jamais imaginaria romper. E um minuto é suficiente para Ele transformar você, mudar a sua direção, o rumo da sua vida. Ora, filho, ora, filha. Espírito Santo, vem em socorro das nossas urgências. Vem, Espírito de Deus, vem queimando, vem purificando, vem derramando um fogo abrasador, assim como queimava no coração do profeta Elias. Faz com que o fogo queime dentro dos nossos corações, arda dentro dos nossos corações, de amor por Jesus, de amor por Jesus, de amor por Jesus. Vem, Espírito de Deus. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Eu já ia encerrar, mas eu quero pedir você, coloca a mão sobre o seu coração. Aqui, filho, hoje, na véspera de Pentecostes, tome uma decisão radical de não voltar mais àquela situação. Tem coragem? Com sinceridade, tem coragem de tomar uma decisão radical? Você, por exemplo, que adulterava, de nunca mais adulterar na tua vida. Você que era viciado em pornografia, de nunca mais acessar um site pornográfico. Qual é a decisão que você toma agora radicalmente? Talvez grande parte já rompeu com essas coisas, mas talvez a sua língua ainda é terrível. Fala mal, comenta da vida dos outros. Toma a tua decisão radical agora, com a mão no teu coração. Fecha esse contrato com Deus, firma essa aliança com Ele. Um dia eu disse: Senhor, eu prefiro morrer do que voltar a essa realidade. Estou sustentando até esse exato momento a minha decisão tomada. Peço que Ele me dê forças para continuar até o fim, firmado na minha decisão.
Tomou sua decisão? Eu vou impor minhas mãos como sacerdote. E vou pedir aos 2 sacerdotes que estão comigo para impor também as mãos deles sobre a sua decisão. Olha para o padre, se está tomada, se é palavra declarada, leve a sério, porque Deus leva a sério. Eu selo com os meus irmãos sacerdotes a sua decisão tomada em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então se aplauda, porque você decidiu, não sei o quê, mas você sabe.